Obrigada por estar aqui assistindo esse testemunho. O que você vai ouvir agora mudou minha vida para sempre e eu oro para que também toque o seu coração. Meu nome é Thalita Brandão, tenho 34 anos e em junho de 2019 eu era a líder de louvor da Assembleia de Deus Madureira em Aparecida de Goiânia. Cantava desde os 16 anos, tinha 89 mil seguidores no Instagram e as pessoas me viam como exemplo de mulher de Deus. Eu postava fotos com meu marido Juliano, escrevia legendas sobre fidelidade e santidade e recebia mensagens todos os dias de meninas dizendo que eu era inspiração para elas. Mas por trás daquela tela, por trás daquele sorriso nas fotos, eu escondia um segredo que estava me destruindo por dentro. Meu casamento com Juliano estava quebrado fazia 14 meses. A gente dividia a mesma cama, mas não tinha mais intimidade. Ele viajava 15 dias por mês vendendo instrumentos musicais. E quando voltava para casa, parecia que a gente era só colegas de quarto. Eu tentei conversar algumas vezes, mas ele sempre dizia que estava cansado, que a gente ia resolver isso depois. Só que o depois nunca chegava, e eu fui me sentindo cada vez mais invisível. Foi nesse momento de vazio que o Kevin apareceu. Ele tinha 24 anos, era o tecladista da banda da igreja e começou a me notar de um jeito que meu marido não notava mais. No começo, eram só elogios depois dos ensaios. Coisas simples como "você cantou lindo hoje" ou "esse vestido ficou perfeito em você". Parece besteira, mas para quem não ouvia um elogio do próprio marido, fazia meses. Aquilo acendia algo dentro de mim que eu achava que tinha morrido. Os ensaios começaram a durar mais tempo. A gente ficava conversando depois que todo mundo ia embora. E ele me ouvia falar sobre minhas frustrações, meus medos, minha solidão. Kevin me fazia rir, me fazia sentir bonita, me fazia sentir viva de novo. Eu sabia que estava brincando com fogo, mas eu mentia para mim mesma dizendo que era só amizade, que eu estava só desabafando com alguém que me entendia. Em março de 2019, 3 meses depois que aquilo começou, eu cruzei a linha. Depois de um ensaio, a gente foi tomar um café numa lanchonete 24 horas da Avenida São Paulo. Eram quase 2 horas da manhã. Juliano estava viajando e eu me sentia tão carente que aceitei quando Kevin segurou minha mão por cima da mesa. Eu deveria ter parado ali, deveria ter ido embora, mas eu não fui. Daquele dia em diante, eu me tornei outra pessoa. Nos 5 meses seguintes, eu encontrei com Kevin 7 vezes no motel Encontro das Águas, que fica na saída para Anápolis pela BR-153. Eu guardava os recibos no bolso do meu jaleco porque achava que Juliano nunca iria procurar ali. Toda vez que eu saía daquele motel, eu chorava no carro, pedia perdão a Deus, jurava que nunca mais ia fazer aquilo. Mas na semana seguinte, quando Kevin mandava mensagem, eu voltava. Era como se eu estivesse viciada naquela sensação de ser desejada. O pior de tudo é que eu continuava subindo no altar, continuava liderando o louvor, postando nas redes sociais, aconselhando mulheres sobre santidade. Eu era uma mentira ambulante. Tinha noite que eu não conseguia dormir. Ficava olhando para o teto às 3 da manhã, com o coração acelerado, sentindo um peso no peito que não passava. Comecei a tomar melatonina. E quando não funcionava, eu tomava um Rivotril que a médica tinha receitado para ansiedade. Mas nenhum remédio tirava aquela angústia que eu sentia por estar vivendo uma dupla vida. Minha melhor amiga Brenda, que cantava comigo no backing vocal, descobriu no 3º mês. Ela percebeu que eu e Kevin trocávamos olhares durante os ensaios e um dia me confrontou no estacionamento da igreja. Eu neguei no começo, mas ela insistiu tanto que eu acabei desabando e contando tudo. Brenda ficou em choque, disse que eu estava louca, que ia perder tudo, mas no final ela prometeu guardar segredo porque era minha amiga. Eu deveria ter visto aquilo como um alerta, mas eu só vi como uma permissão para continuar.
Tinha uma intercessora na igreja chamada Marta, uma senhora de 52 anos que orava todos os dias no altar vazio. Ela começou a me olhar diferente nos cultos, como se enxergasse através de mim. Num domingo, depois do culto, ela me parou no corredor e disse assim, bem baixinho: Irmã Thalita, eu não sei o que está acontecendo, mas algo não está bem com você. Você parece distante de Deus. Eu sorri, agradeci pela preocupação e disse que estava só cansada. Mas por dentro, meu coração disparou, porque eu sabia que ela estava certa. Kevin não era o homem que eu achava que ele era. Eu descobri depois que ele tinha um grupo de WhatsApp com os músicos da banda chamado Os Levitas, e ele contava detalhes do nosso caso para eles. Fazia piadas, se gabava, compartilhava coisas íntimas que deveriam ser só entre nós. Mas eu não sabia disso ainda em junho de 2019. Eu ainda achava que aquilo era um relacionamento real, que ele realmente se importava comigo. Que ilusão patética. No dia 15 de junho de 2019, um sábado, aconteceu o maior evento gospel da região. Era o Congresso Regional de Jovens, com 15 mil pessoas no ginásio poliesportivo, transmissão ao vivo pelo YouTube, bandas de várias igrejas. Eu estava escalada para cantar a música tema do congresso, que era Lava-me, Senhor, do ministério Diante do Trono. A ironia daquela escolha eu só fui entender depois, quando tudo desmoronou. 1 hora antes de subir no palco, eu mandei um áudio para o Kevin pelo WhatsApp. Até hoje eu me arrependo de cada palavra que eu disse naquela mensagem. No áudio que eu mandei para o Kevin, eu disse assim, rindo: acabei de ensaiar Lava-me, Senhor. A ironia, né? Te vejo depois do culto. Eu achei engraçado na hora, como se fosse uma piada interna entre nós dois. Mas não tinha nada de engraçado naquilo. Era minha consciência agonizando, e eu estava tão cega que transformei em motivo de risada. Eu apertei o botão de enviar e guardei o celular na bolsa sem imaginar que aquele áudio ia vazar semanas depois e destruir o que restava da minha reputação. Faltavam 40 minutos para o meu horário de subir no palco e eu estava no estacionamento com Kevin. A gente ficou uns 15 minutos conversando dentro do carro dele, um HB 20 prata. Ele segurou minha mão, disse que eu ia arrasar, que minha voz era a mais bonita da região. Eu sorri, dei um beijo nele e saí correndo para o camarim. O segurança do evento viu a gente, mas era de longe e não deu para identificar quem éramos. Só mais tarde, ele comentou com alguém da liderança que tinha visto um casal suspeito ali. Isso virou uma das provas contra mim depois. Quando eu entrei no camarim, já tinha umas 10 pessoas lá. Cantores, músicos, a equipe de som fazendo os testes finais. Eu cumprimentei todo mundo, peguei minha garrafa de água e fui para o espelho retocar a maquiagem. Mas quando eu olhei para o meu reflexo, algo estranho aconteceu. Meu coração começou a disparar do nada, como se eu tivesse corrido 1 quilômetro. Suor frio desceu pela minha testa, minhas mãos começaram a tremer. E eu senti uma tontura tão forte que precisei segurar na bancada para não cair. Brenda percebeu que algo estava errado e correu até mim. Thali, você tá bem? Tá pálida. Eu tentei falar que sim, mas minha respiração estava acelerada demais. Parecia um ataque de pânico, daqueles que eu tinha tido algumas vezes durante a madrugada, mas nunca tinha sido tão forte assim. Eu senti uma pressão horrível no peito, como se alguém estivesse apertando meu coração com as 2 mãos. Pensei até em desistir de cantar, mas como eu ia explicar isso para 15 mil pessoas que estavam esperando? Sentei numa cadeira, bebi água, respirei fundo várias vezes. Brenda ficou do meu lado segurando minha mão, perguntando se eu queria que ela chamasse alguém. Eu disse que não, que ia passar, que era só nervosismo, mas por dentro eu sabia que não era só isso. Era como se meu corpo estivesse gritando para eu não subir naquele palco. Como se Deus estivesse me dando a última chance de parar, de confessar, de desistir daquela hipocrisia. Mas eu ignorei. Tomei mais água, respirei mais fundo e me levantei dizendo que estava pronta.
Antes de sair do camarim, eu peguei o celular e postei um story no Instagram. Tirei uma foto no espelho com a legenda "Preparada para ministrar santidade" e 3 emojis: fogo, mãos em oração e coração. Em menos de 2 minutos, aquele post tinha mais de 1000 curtidas e dezenas de comentários. Vai arrasar, irmã. Que Deus te use poderosamente, exemplo de mulher de Deus. Cada comentário daquele era uma facada na minha consciência, mas eu continuei sorrindo e agradecendo. O pastor Edmilson Tavares, líder da nossa igreja, me encontrou no corredor que dava para o palco. Ele tinha 61 anos, era um homem sério, mas justo, e sempre me tratou como uma filha espiritual. Colocou a mão no meu ombro e disse: Irmã Thalita, eu oro por você todos os dias. Deus tem grandes planos na sua vida. Eu agradeci, sorri e disse que aquela bênção significava muito para mim. Por dentro, eu queria gritar que eu não merecia aquelas palavras, que eu estava suja, que eu era uma fraude. Mas eu só balancei a cabeça e segui em frente. Quando eu cheguei na lateral do palco, dava para ouvir o burburinho das 15.000 pessoas no ginásio. A banda já estava posicionada, Kevin no teclado me deu um sorriso discreto e o maestro fez sinal de que estavam prontos. O apresentador do evento subiu no palco e começou a me apresentar. Irmãos, vamos receber agora com palmas a ministra de louvor Thalita Brandão, que vai nos levar à presença do Senhor com a música Lava-me. A multidão explodiu em aplausos e gritos de aleluia. Eu respirei fundo mais uma vez e comecei a caminhar para o centro do palco. As luzes estavam intensas, apontadas diretamente para mim. Eu não conseguia ver o rosto das pessoas na plateia, mas sentia o peso de 15.000 olhares sobre mim. Peguei o microfone Shure SM58 que estava no pedestal. Segurei firme e esperei a introdução da música começar. O piano entrou primeiro, depois a bateria, depois os violões. Era a mesma introdução que eu tinha ensaiado 1000 vezes, mas naquele momento parecia diferente. Parecia pesada, ameaçadora. Chegou minha hora de cantar. A letra dizia assim: Lava-me, Senhor, com teu perdão, tira de mim a culpa e a vergonha. Eu abri a boca para soltar a primeira nota, mas nada saiu. Absolutamente nada. Tentei de novo, forçando o ar pelos pulmões, mas era como se minhas cordas vocais tivessem sumido. Eu senti o pânico subindo, tentei uma terceira vez e ainda nada. A banda continuou tocando, achando que era algum problema técnico, mas não era. A multidão começou a ficar em silêncio, confusa. Eu olhei para o Kevin no teclado, depois para Brenda no backing e vi o desespero nos rostos deles. Eu soltei o microfone, levei as mãos ao rosto e comecei a chorar desesperadamente ali mesmo, no centro do palco, diante de 15.000 pessoas e milhares assistindo pela transmissão ao vivo. Saí correndo em direção aos bastidores enquanto ouvia o murmúrio da multidão crescendo atrás de mim. O pastor Edmilson tentou me segurar no corredor, mas eu passei direto, entrei no camarim, tranquei a porta e desabei no chão. Naquele momento, sem entender nada ainda, minha vida como eu conhecia tinha acabado. Eu não sabia, mas Deus tinha acabado de tirar de mim a única coisa que eu achava que me definia. Fiquei trancada naquele camarim por quase 1 hora, sentada no chão, chorando tanto que minha maquiagem tinha virado uma mancha preta no meu rosto. Brenda bateu na porta umas 10 vezes, o pastor Edmilson também, mas eu não conseguia abrir. Eu tentava falar, tentava gritar, tentava pedir ajuda, mas da minha boca não saía nenhum som. Só um sussurro fraco, quase inaudível. Era como se alguém tivesse roubado minha voz e deixado só o vazio no lugar. Quando finalmente abri a porta, Juliano estava lá. Ele tinha chegado da viagem mais cedo justamente para me ver cantar e encontrou aquele caos todo. Me abraçou forte e perguntou o que tinha acontecido, se eu estava passando mal, se era alguma coisa física. Eu só balançava a cabeça e chorava,
porque eu não conseguia explicar. O pastor Edmilson chamou a equipe médica do evento e uma enfermeira veio me examinar ali mesmo. Pressão normal, coração normal, sem febre, sem nada. Ela disse que podia ser um choque emocional, estresse, crise de ansiedade. Me deu um calmante e mandou eu ir para o hospital fazer exames mais detalhados. Naquela mesma noite, Juliano me levou para o pronto-socorro do Hospital Otorrino de Goiânia. Eu ainda não conseguia falar direito, só sussurrar algumas palavras com muito esforço. O médico de plantão me examinou, pediu para eu tentar emitir alguns sons, fez perguntas que eu respondia balançando a cabeça. Ele ficou intrigado porque não tinha nenhum sinal de inflamação, nenhum inchaço, nada que justificasse aquela perda de voz tão repentina. Me receitou anti-inflamatório, corticoide e repouso vocal absoluto por uma semana. Disse que provavelmente era uma laringite aguda causada por estresse extremo. Nos dias seguintes, meu celular não parava de receber mensagens. Irmãos da igreja perguntando o que tinha acontecido, se eu estava bem, oferecendo oração. Alguns comentários nas redes sociais eram de apoio, mas outros eram cruéis. Ela estava nervosa demais. Acho que não estava preparada espiritualmente. Às vezes Deus tira o dom quando a gente não está em santidade. Esse último comentário me atingiu como uma bala no peito, porque no fundo eu sabia que tinha verdade naquilo, mas eu ainda não tinha coragem de admitir. Uma semana depois, com o tratamento completo feito, minha voz não voltou. Continuava o mesmo sussurro fraco, rouco, praticamente inaudível. Juliano marcou consulta com o Dr. Carlos Medeiros, um otorrinolaringologista famoso da cidade. Paguei R$350 na consulta e ele pediu uma videolaringoscopia, um exame que mostra as cordas vocais por dentro. Custou mais R$800. Quando o resultado saiu, o médico me chamou no consultório com uma expressão confusa. Suas cordas vocais estão perfeitas, Thalita. Não tem nada de errado. Anatomicamente, você deveria estar falando normalmente. Eu não entendi nada. Como assim perfeitas? Se estava tudo bem, por que eu não conseguia falar? O médico sugeriu que podia ser psicológico, algo chamado afonia psicogênica, quando a pessoa perde a voz por trauma emocional intenso. Me indicou um psicólogo e um fonoaudiólogo. Saí daquele consultório mais desesperada do que entrei, porque se não era físico, o que era? Juliano segurava minha mão no carro e dizia que a gente ia descobrir, que ia passar, que Deus ia me curar. Mas eu via no olhar dele que ele também estava assustado. Procurei mais 6 médicos nos meses seguintes. Cada consulta custava entre R$300 e R$400, fora os exames. Fiz tomografia, ressonância, exames de sangue completos, teste alérgico. Gastamos mais de R$5.000 no total, tentando encontrar uma resposta. Todos os médicos diziam a mesma coisa. Clinicamente você está perfeita, não encontramos nenhuma causa física. Um deles chegou a insinuar que eu podia estar fingindo, e aquilo me destroçou. Por que eu ia fingir uma coisa dessas? Por que eu ia destruir minha própria carreira? No segundo mês sem voz, comecei a fazer terapia com uma psicóloga chamada Andréia. Ela me fazia perguntas sobre minha vida, meu casamento, meu ministério, minha relação com Deus. Eu respondia tudo por escrito num caderno, porque falar era impossível. Sessão após sessão, ela ia cavando mais fundo, tentando encontrar o trauma que tinha causado aquilo. Mas eu não conseguia contar a verdade. Não conseguia escrever no caderno: doutora, eu estava traindo meu marido com o tecladista da igreja e subindo no altar fingindo santidade. Eu mentia, desviava, inventava outras razões. E claro, a terapia não funcionava. A igreja me afastou temporariamente do ministério de louvor. O pastor Edmilson foi muito gentil. Disse que era só até eu me recuperar, que minha saúde era prioridade. Mas eu sabia o que as pessoas estavam pensando. Via os olhares nos corredores, os cochichos quando eu passava. Algumas irmãs vinham orar por mim,
impunham as mãos na minha garganta e repreendiam todo espírito de enfermidade. Eu agradecia com um sorriso fraco, mas por dentro eu sabia que não era doença, era consequência. Kevin se afastou completamente de mim depois daquele dia. Não respondia mais minhas mensagens, evitava cruzar comigo na igreja, agia como se nada tivesse acontecido entre nós. Aquilo me machucou profundamente, porque além de perder minha voz, eu perdi a pessoa que eu achava que me amava de verdade. Descobri depois que ele estava se envolvendo com outras mulheres da igreja ao mesmo tempo. Eu era só mais uma na lista dele. Mais uma idiota que acreditou nas mentiras de um homem manipulador. No terceiro mês, encontrei os recibos do motel. Não fui eu quem encontrou, foi Juliano. Ele pegou meu jaleco para levar para a lavanderia e achou 3 recibos amassados no bolso. Motel Encontro das Águas, datas de março, abril e maio de 2019. Quando ele voltou para casa, colocou os recibos em cima da mesa da cozinha e me encarou com um olhar que eu nunca vou esquecer. Não era raiva, era decepção, era dor. Era o coração de um homem se despedaçando na minha frente. Ele não precisou falar nada. Eu só balancei a cabeça confirmando e comecei a chorar em silêncio, porque até para pedir perdão eu não tinha mais voz. Juliano saiu de casa naquela noite e foi dormir na casa do irmão dele. Ficou uma semana fora. Eu mandava mensagem todos os dias pedindo desculpas, implorando para ele voltar, dizendo que eu amava ele e que tinha sido o maior erro da minha vida. Ele respondia com mensagens curtas: "Preciso de tempo, não consigo olhar para você agora, não sei se consigo perdoar isso." Cada mensagem daquelas era como um soco no estômago. Eu tinha perdido minha voz e agora estava perdendo meu casamento também. Foi a intercessora Marta quem convenceu Juliano a voltar para casa. Ela ligou para ele e disse uma coisa que ele me contou depois. "Irmão Juliano, eu sei que a dor é grande, mas não desista agora. Deus ainda não desistiu de vocês dois." Ele voltou no 8º dia, mas não voltou igual. Entrou em casa, colocou a mala no quarto de hóspedes e disse que ia dormir lá por enquanto. A gente morava no mesmo teto, mas era como se fôssemos 2 estranhos dividindo o aluguel. Ele mal olhava na minha cara e eu não tinha nem voz para tentar explicar, para tentar pedir perdão direito. Uma semana depois dele voltar, a gente teve a primeira conversa de verdade. Ele sentou na sala e disse que queria entender, queria saber quanto tempo durou, quantas vezes aconteceu, se eu amava o Kevin, se eu queria me separar dele. Eu peguei meu caderno, aquele que eu usava para me comunicar, e comecei a escrever tudo. Escrevi que durou 5 meses, que foram 7 encontros, que eu não amava o Kevin, que tinha sido carência, solidão, fraqueza. Escrevi que eu queria salvar nosso casamento, mas que eu não sabia se ele ia conseguir me perdoar. Quando terminei de escrever, minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a caneta. Juliano leu tudo em silêncio, e quando terminou, ele fechou o caderno e me olhou nos olhos. "Thalita, você destruiu 12 anos de casamento por causa de um menino de 24 anos que nem se importa com você. Você me traiu, traiu a igreja, traiu a Deus, e agora quer que eu te perdoe assim?" Eu balancei a cabeça que eu não esperava que fosse fácil, que eu não merecia mesmo. Ele se levantou, foi para o quarto dele e ficou lá o resto da noite. Eu ouvi ele chorando do outro lado da parede e aquele som me partiu mais do que qualquer grito ou xingamento. No dia seguinte, Juliano chegou em casa com um papel impresso. Era o contato de uma terapeuta de casal especializada em infidelidade conjugal. Ele disse que se eu quisesse mesmo salvar o casamento, a gente ia fazer terapia e eu ia ter que me comprometer de verdade. Sessões semanais, R$ 200 cada, sem faltar nenhuma. Eu concordei imediatamente, porque era a única esperança que me restava. A primeira sessão foi marcada para 2 de julho de 2019.
uma terça-feira às 19 horas. Enquanto isso, a situação na igreja piorava. O áudio que eu tinha mandado para o Kevin no dia do evento vazou. Alguém pegou o celular dele, ou ele mesmo mostrou para os amigos, não sei. Mas 3 semanas depois daquele sábado, o áudio estava em todos os grupos de WhatsApp da liderança. Acabei de ensaiar Lava-me, Senhor. A ironia, né? Te vejo depois do culto. Quando o pastor Edmilson me chamou no gabinete dele e deu play naquele áudio, eu senti vergonha de estar viva. A frivolidade, a risada na minha voz, o desrespeito com as coisas sagradas, era indefensável. O pastor Edmilson me perguntou se aquilo era verdade, se eu estava tendo um relacionamento com o Kevin, se foi por isso que eu perdi a voz naquele dia. Eu não conseguia falar, então só balancei a cabeça confirmando tudo. Ele suspirou fundo, tirou os óculos e massageou as têmporas como se estivesse com a maior dor de cabeça da vida dele. Depois me disse que ia precisar convocar o conselho de diáconos, que o caso era grave demais para ser tratado só entre nós dois. Meu coração afundou, porque eu sabia que aquilo significava disciplina eclesiástica, significava exposição pública. A reunião do conselho aconteceu numa quinta-feira à noite. Eram 12 diáconos, o pastor Edmilson e mais 2 pastores auxiliares. Eu estava sentada numa cadeira no centro da sala, com Juliano do meu lado. Todo mundo me olhava com uma mistura de decepção e pena. O pastor abriu a reunião explicando a situação. A traição, o áudio vazado, os meses de mentira. Depois me deu a palavra para eu me defender ou me explicar. Peguei meu caderno e escrevi apenas uma frase. Eu pequei contra Deus, contra meu marido e contra essa igreja. Não tenho desculpas, só peço perdão. Mostrei para todo mundo e alguns baixaram a cabeça. Outros cruzaram os braços, claramente furiosos. A votação foi dividida. 40% queriam minha expulsão definitiva da igreja. Eles diziam que líder que cai em adultério não pode mais exercer ministério, que eu tinha dado mau testemunho, que precisava de um exemplo severo para a igreja não banalizar o pecado. Os outros 60% defendiam restauração com disciplina, mas não expulsão total. Afastamento do ministério, acompanhamento pastoral, tempo de reclusão, mas com possibilidade de retorno. Depois de 3 horas de discussão, o pastor Edmilson deu o veredito final. Suspensão ministerial por 12 meses, proibição de subir no altar, acompanhamento semanal com os líderes e terapia obrigatória. Se eu cumprisse tudo isso, poderia ser restaurada. No domingo seguinte, o pastor anunciou minha disciplina para a igreja inteira. Não deu detalhes do meu pecado, só disse que eu estava em processo de restauração e pedia oração e respeito de todos. Mas a maioria já sabia dos rumores, das fofocas, do áudio que tinha vazado. Quando eu entrei na igreja naquele dia, senti todos os olhares em cima de mim. Algumas pessoas me abraçaram e disseram que estavam orando. Outras simplesmente viraram o rosto e foram sentar longe. Sentei no último banco, no cantinho, e chorei calada o culto inteiro. O Kevin foi confrontado também, mas ele negou tudo. Disse que o áudio era montagem, que eu estava obcecada por ele, que ele nunca tinha me tocado. Mentiu descaradamente na frente dos líderes. E como não tinham outras provas além do meu testemunho e do áudio, deixaram ele sair pela tangente. Ele continuou tocando na igreja por mais algumas semanas, mas o clima ficou tão pesado que ele acabou pedindo transferência para outra congregação. Sumiu da minha vida como se nunca tivesse existido, me deixando sozinha para carregar toda a culpa e toda a vergonha. No 4º mês, sem voz, em outubro de 2019, eu estava no fundo do poço. A terapia de casal estava sendo dolorosa, os remédios não funcionavam, as pessoas me evitavam na igreja e Juliano ainda dormia no quarto separado. Uma madrugada, 2 horas da manhã, eu acordei com uma sensação horrível no peito.
Aquele peso que eu sentia desde o dia do evento tinha voltado, só que 1000 vezes pior. Levantei, vesti uma roupa qualquer, peguei a chave do carro e saí de casa sem acordar ninguém. Eu não sabia para onde estava indo, mas eu precisava sair dali. Dirigi até a ponte do rio, Meia Ponte, aquela que liga a Aparecida a Goiânia. Estacionei no acostamento, desliguei o carro e fiquei ali parada, olhando a água escura lá embaixo. Eram quase 3 horas da manhã. Não tinha ninguém na rua. Desci do carro, encostei no parapeito de concreto e pela primeira vez, desde que tudo começou, eu pensei seriamente em pular. Fiquei ali parada naquela ponte por 40 minutos, olhando para a água, calculando a altura, me perguntando se ia doer muito. Pensamentos horríveis passavam pela minha cabeça. Sem voz, eu não sou nada. Meu casamento acabou. A igreja inteira me odeia. Eu não tenho mais propósito. Era como se uma voz dentro de mim repetisse sem parar que seria melhor eu desaparecer, que eu era um peso na vida de todo mundo, que minha família ia sofrer menos sem mim por perto. Mas no meio daquele desespero todo, eu lembrei de 3 meninas que eu dava aula de canto de graça todo sábado de manhã. Elas tinham entre 12 e 15 anos. Vinham de famílias pobres e eu ensinava técnica vocal para elas na minha casa. Elas me mandavam mensagem todo dia, perguntando quando as aulas iam voltar, dizendo que eu era a melhor professora do mundo, que elas sentiam minha falta. Pensei nelas acordando no sábado e descobrindo que a professora tinha se matado. Que trauma isso ia causar nessas crianças. Pensei também que eu sempre quis ser mãe. Juliano e eu tínhamos planos de ter um filho depois que a igreja crescesse mais, depois que a gente estabilizasse financeiramente. Eu ainda não tinha nem 35 anos. Ainda dava tempo. Mas se eu pulasse daquela ponte, eu nunca ia segurar meu bebê no colo, nunca ia cantar canção de ninar, nunca ia ver um filho meu crescer. Por mais que minha vida estivesse destruída naquele momento, alguma coisa dentro de mim se agarrou nessa possibilidade de futuro. Voltei para o carro tremendo, tranquei as portas e fiquei ali chorando até o sol nascer. Quando eram 7 horas da manhã, peguei o celular e agendei consulta com a psicóloga Andréia para aquele mesmo dia. Mandei mensagem dizendo que era urgente, que eu estava em crise. Ela respondeu em 15 minutos, dizendo que me encaixava às 9 horas. Cheguei em casa, tomei banho e quando Juliano acordou, eu escrevi no caderno: quase fiz uma besteira hoje de madrugada. Preciso de ajuda de verdade. Ele leu, me abraçou pela primeira vez em meses e disse que ia comigo na psicóloga. Na sessão, eu contei para a doutora Andréia sobre a ponte. Escrevi tudo no caderno, sem esconder nada. Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois disse que ia precisar me acompanhar 2 vezes por semana dali para frente e que se eu tivesse outra crise, eu tinha que ligar para ela, não importava a hora. Me receitou um antidepressivo mais forte, escitalopram 10 miligramas, e disse que pensamento suicida não era frescura, era doença, que eu precisava tratar minha mente com a mesma seriedade que tratava qualquer outra doença. Aquilo foi a primeira vez que alguém validou minha dor sem me julgar. Juliano também começou a mudar depois daquele dia. Acho que quando ele percebeu que eu quase morri, ele entendeu a gravidade da situação. Voltou a dormir no nosso quarto, não por reconciliação completa, mas para ficar de olho em mim durante a noite. A gente começou a conversar mais nas sessões de terapia e eu escrevia tudo que não conseguia falar. A terapeuta, que se chamava Simone e era cristã também, ia destrinchando nossa história, mostrando onde a gente tinha falhado, onde tinha rachadura antes mesmo da traição acontecer. No 5º mês, sem voz, em novembro de 2019, o pastor Edmilson me chamou para uma conversa particular. Ele disse que tinha orado muito sobre minha situação e sentiu que Deus tinha mostrado para ele que aquilo não era só física, era espiritual.
não no sentido de doença ou maldição, mas no sentido de que Deus tinha permitido aquilo para me quebrantar, para me fazer parar e encarar o que eu tinha feito. Ele queria fazer uma sessão de oração específica comigo, com jejum e libertação. Eu aceitei, porque a essa altura eu já tinha tentado tudo e nada tinha funcionado. A sessão aconteceu numa quarta-feira à noite, no final de janeiro de 2020. Eram o pastor Edmilson, 2 pastores auxiliares, a irmã Marta e mais um diácono. A gente ficou numa sala fechada da igreja e eles começaram a orar por mim. Não foi aquela oração gritada que a gente vê em alguns lugares. Foi oração firme, séria, pedindo para Deus revelar qualquer coisa escondida no meu coração, qualquer raiz de pecado que ainda não tinha sido tratada. E ali, naquela sala, eu desmoronei. Comecei a chorar compulsivamente, daquele jeito que você chora quando está segurando há muito tempo. E pela primeira vez desde que perdi a voz, eu comecei a falar, não com voz normal, mas sussurrando frases entrecortadas. Eu pequei muito. Eu subi no altar suja, eu cantei santidade sendo impura, eu menti para todo mundo, eu menti para mim mesma, eu traí Deus, traí meu marido, traí minha igreja. Eu repeti essas frases sem parar, como se finalmente conseguisse colocar para fora tudo que estava entalado dentro de mim há meses. A irmã Marta me abraçou enquanto eu chorava, e ela chorava junto. O pastor Edmilson colocou a mão na minha cabeça e orou assim: Senhor, essa tua filha já foi disciplinada o suficiente. Ela já pagou o preço da sua própria consciência. Agora restaura ela, cura ela, levanta ela do pó. Devolve a voz dela quando o Senhor achar que ela está pronta, mas devolve primeiro a paz dela. Aquela oração me marcou porque ele não pediu cura imediata. Ele pediu que Deus fizesse no tempo certo. Como se entendesse que tinha um processo acontecendo ali que não podia ser apressado. Depois daquela sessão, eu tive a melhor noite de sono em 5 meses. Dormi 12 horas seguidas, sem acordar no meio, sem pesadelo, sem angústia. Acordei no dia seguinte me sentindo mais leve, como se um peso gigante tivesse saído das minhas costas. A voz ainda não tinha voltado, mas alguma coisa tinha mudado por dentro. Eu não sei explicar direito, mas era como se finalmente eu tivesse feito as pazes comigo mesma. Como se tivesse parado de fugir da verdade e aceitado o que eu tinha feito. Nas semanas seguintes, Juliano começou a demonstrar mais afeto. Segurava minha mão quando a gente assistia televisão, me abraçava antes de dormir, me mandava mensagem durante o dia perguntando se eu estava bem. Na 28ª sessão de terapia, em fevereiro de 2020, a terapeuta Simone pediu para cada um de nós escrever uma carta para o outro. Juliano escreveu a dele à mão, 4 páginas inteiras, e leu em voz alta na sessão enquanto eu chorava. Juliano começou a ler a carta com a voz embargada, e cada palavra parecia pesar 1 tonelada. Talita, quando eu descobri sua traição, eu quis morrer. Eu quis sumir, desaparecer, nunca mais olhar para você. Passei noites em claro imaginando você com ele, e cada imagem dessas me destruía um pouco mais. Eu te amava tanto, e você jogou tudo isso fora por um garoto que nem liga para você de verdade. Ele pausou, limpou as lágrimas e continuou. Mas nesses 7 meses de terapia, eu entendi uma coisa. Nosso casamento já estava quebrado antes de você trair. Eu te abandonei emocionalmente, te deixei sozinha, te tratei como colega de casa e não como esposa. Eu também pequei contra você, só que de um jeito diferente. Ele virou a página e a voz dele ficou mais firme. Eu escolho te perdoar, Talita. Não porque você merece. Não porque o que você fez foi pequeno, mas porque Jesus me perdoou primeiro de coisas que eu nem mereço perdão. Eu prefiro reconstruir um casamento com cicatrizes do que começar outro fingindo que sou perfeito. Eu ainda te amo machucado, te amo com raiva às vezes, mas te amo.
E se você ainda me ama também, a gente vai superar isso juntos. Quando ele terminou, colocou a carta na mesa, se levantou e veio até mim. Eu me joguei nos braços dele e a gente ficou abraçado por 12 minutos inteiros. Eu molhei a camisa dele de tanto chorar e ele chorava também, segurando minha cabeça contra o peito dele. A terapeuta Simone só ficou ali sentada em silêncio e quando a gente finalmente se soltou, ela disse baixinho: "Acabei de testemunhar o Evangelho encarnado. Isso que eu acabei de ver aqui é o que Jesus faz por nós todo dia." Naquele momento, pela primeira vez em meses, eu senti esperança de que talvez, só talvez, a gente conseguisse sobreviver àquilo. Eu também escrevi minha carta para ele, 5 páginas no meu caderno, e li sussurrando com a voz que eu tinha: "Juliano, eu não mereço você. Eu destruí a melhor coisa que eu tinha na vida por puro egoísmo e fraqueza. Você sempre foi fiel, sempre foi honesto, e eu te paguei com traição e mentira. Eu não tenho desculpa, não tenho justificativa. Eu só posso te pedir perdão e prometer que vou passar o resto da minha vida tentando reconquistar sua confiança. Se você me der essa chance, eu juro que nunca mais vou te machucar assim. Eu te amo mais do que eu amava antes, porque agora eu sei o que é quase perder você." Março de 2020 chegou e eu completava 9 meses sem voz. 9 meses inteiros sussurrando, escrevendo em cadernos, vivendo no silêncio. Eu tinha me acostumado de certa forma, mas a saudade de cantar era física. Tinha noite que eu sonhava que estava cantando no chuveiro e acordava tentando soltar uma nota, mas nada saía. A frustração era constante, mas eu tinha aprendido a aceitar que talvez aquela fosse minha nova realidade. Que talvez Deus nunca mais devolvesse minha voz, e eu teria que encontrar outra forma de servi-lo. A igreja tinha entrado em lockdown por causa da pandemia que começou. Os cultos passaram a ser online, transmissões ao vivo pelo YouTube, e eu assistia de casa. Ver outras pessoas liderando o louvor no meu lugar doía, mas era uma dor diferente agora. Não era inveja ou amargura, era só saudade. Saudade de fazer parte daquilo, de usar meu dom, de sentir a presença de Deus naqueles momentos de adoração coletiva. Mas eu entendia que eu tinha perdido esse direito, pelo menos por enquanto. Em agosto de 2020, uma notícia bombástica chegou até mim. O Kevin tinha sido exposto publicamente. Uma das outras mulheres que ele manipulou na igreja descobriu que ele tinha um grupo de WhatsApp onde ele se gabava de todas as suas conquistas. Ela pegou o celular dele enquanto ele dormia, fez print de tudo e mandou para os líderes da igreja onde ele estava agora. O escândalo foi enorme. Descobriram que ele tinha se envolvido com pelo menos 4 mulheres diferentes, todas casadas ou comprometidas, todas líderes de ministério. Quando eu soube disso, senti uma mistura de raiva, nojo e pena de mim mesma. Raiva porque ele tinha destruído várias vidas e famílias sem nenhum remorso. Nojo porque eu tinha me deitado com esse tipo de homem. Tinha acreditado nas mentiras dele, tinha jogado tudo fora por alguém que nem era real. E pena, porque eu fui tão idiota, tão cega, tão desesperada por atenção, que caí na lábia de um manipulador profissional. Ele teve que sair de Goiânia completamente, porque os maridos das outras mulheres fizeram ameaças sérias contra ele. Desapareceu e ninguém mais ouviu falar dele. Foi também em agosto que descobri que a Brenda tinha sido a pessoa que vazou meu áudio. Um dos músicos da antiga banda me contou em segredo. Ele disse que a Brenda tinha mandado o áudio para o marido dela, comentando como eu era hipócrita, e o marido dela repassou para os amigos achando engraçado. Dali se espalhou para a igreja inteira. Quando eu confrontei a Brenda por mensagem, ela demorou 3 dias para responder. Quando finalmente respondeu, confessou tudo. Disse que fez por raiva, por sentir que tinha sido cúmplice do meu pecado, por culpa de ter guardado segredo. Pediu desculpas, mas o estrago estava feito. Eu levei 2 semanas para conseguir perdoar a Brenda.
Não foi fácil, porque ela era minha melhor amiga, a pessoa em quem eu mais confiava, e ela me apunhalou pelas costas. Mas eu lembrei da carta que o Juliano tinha lido para mim. Jesus me perdoou primeiro. E se Deus me perdoou de trair meu marido e profanar o altar, como eu podia não perdoar alguém que vazou um áudio? Mandei mensagem para ela dizendo que eu perdoava, mas que nossa amizade nunca mais seria a mesma. Ela entendeu, e a gente se distanciou completamente depois disso. No dia 19 de setembro de 2020, eu completava 1 ano e 3 meses sem voz. Era um sábado, e eu tinha combinado de ir ao culto presencial da noite, o primeiro que eu ia desde que a igreja voltou a abrir com restrições. Só podia entrar 80 pessoas por vez, todo mundo de máscara, distanciamento social. Eu e Juliano chegamos cedo, sentamos no último banco como sempre e esperamos o culto começar. O grupo de louvor era formado por pessoas novas, ninguém que eu conhecia muito bem. Eles começaram a cantar Oceano, aquela música do Hillsong que fala sobre confiar em Deus nas águas profundas. Eu estava ali parada, de máscara, só ouvindo, quando senti uma vontade inexplicável de cantar junto. Não era uma vontade emocional normal. Era algo mais profundo, como se algo dentro de mim estivesse sendo despertado depois de um sono muito longo. Eu tentei sussurrar a primeira frase. Tu me chamas sobre as águas. E para minha surpresa, saiu um som. Fraco, rouco, mas era uma voz de verdade. Eu congelei completamente quando ouvi aquele som saindo da minha boca. Olhei para o Juliano ao meu lado, e ele também tinha ouvido, porque arregalou os olhos e segurou minha mão com força. Tentei de novo, um pouco mais alto, onde os meus pés podem falhar, e a voz continuou saindo. Não era a mesma voz de antes, estava mais grave, mais rouca, falhando em alguns pontos, mas era a voz. Depois de 15 meses de silêncio completo, eu estava conseguindo cantar de novo. Comecei a chorar tanto que a máscara ficou encharcada. Tirei ela por um segundo só para respirar e continuei cantando baixinho o resto da música. Juliano chorava do meu lado também, e algumas pessoas ao redor começaram a perceber que algo estava acontecendo. Quando a música terminou, o pastor Edmilson, que estava sentado na primeira fileira, se virou e me viu. Ele não sabia ainda o que tinha acontecido, mas deve ter visto pelo jeito que eu e Juliano estávamos, que era algo importante. Ele interrompeu o culto, pediu para a banda parar e disse: Irmãos, eu sinto que o Espírito Santo está fazendo algo aqui agora. Alguém quer compartilhar algum testemunho? Juliano me olhou como se pedindo permissão e eu balancei a cabeça que sim. Ele levantou a mão e disse: Pastor, minha esposa acabou de receber a voz de volta agora há pouco. Ela está sem voz há 1 ano e 3 meses e ela acabou de cantar. Um silêncio pesado caiu sobre a igreja e todas as 80 pessoas se viraram para olhar para mim. O pastor Edmilson veio caminhando pelo corredor até onde eu estava com os olhos marejados. Irmã Thalita, é verdade isso? Você consegue falar? Eu respirei fundo, ainda tremendo, e disse com a voz falhada, mas audível: Sim, pastor, eu consigo falar. Minha voz saiu estranha, diferente, mas era real. Ele pediu para eu ir até a frente e Juliano me deu a mão para eu não cair, porque minhas pernas estavam bambas. Quando cheguei no altar, o mesmo altar onde eu tinha perdido minha voz 15 meses antes, eu virei para a igreja e tentei falar. Eu não sei nem por onde começar, eu disse pausadamente, porque falar ainda exigia esforço. Eu perdi minha voz aqui nessa igreja, nesse mesmo palco, no dia 15 de junho de 2019. E eu não perdi por doença. Eu perdi porque eu estava vivendo em pecado escondido e tive coragem de subir aqui e cantar sobre santidade. Eu traí meu marido, traí a confiança de vocês, traí a Deus, e Deus, na misericórdia dele, tirou de mim a única coisa que eu achava que me definia, minha voz.
Dava para ouvir gente chorando na igreja, mas ninguém falou nada. Eu continuei. Passei 15 meses em silêncio. 15 meses aprendendo que eu não sou minha voz, eu não sou minha performance, eu não sou minha imagem nas redes sociais. Eu sou uma pecadora que foi perdoada por um Deus que eu não mereço. E se minha voz voltou hoje, não é porque eu fiz por merecer, é porque Deus quis me dar mais uma chance. Minha voz falhou e eu precisei parar para respirar, mas continuei. Eu quase me matei há alguns meses, quase pulei de uma ponte porque achei que sem voz eu não tinha motivo para viver. Mas Deus me segurou, me tratou, me quebrantou, e hoje Ele me devolveu o que eu achava que tinha perdido para sempre. O pastor Edmilson colocou a mão no meu ombro e olhou para a igreja. Irmãos, vocês estão vendo um milagre, não só de cura física, mas de restauração completa. A irmã Thalita cumpriu todo o processo de disciplina, fez terapia, se humilhou, confessou seu pecado e agora Deus está restaurando ela publicamente. Ele se virou para mim. Irmã, você quer cantar algo? Não precisa se for muito difícil ainda. Eu respirei fundo, limpei as lágrimas e disse que sim. Pedi para a banda tocar Graça, uma música que fala sobre não merecer o amor de Deus, mas receber mesmo assim. Quando comecei a cantar, minha voz saiu completamente diferente do que era antes. Eu não conseguia mais atingir os agudos que me deixaram famosa. Os melismas não saíam, minha voz falhava em algumas notas e eu precisava respirar mais vezes. Mas tinha algo naquela voz nova que era mais verdadeiro. Era uma voz quebrada, humana, real. Não era voz de performance, era voz de adoração genuína. E enquanto eu cantava, a igreja inteira começou a chorar comigo. Até pessoas que tinham me julgado duramente estavam com as mãos levantadas e lágrimas escorrendo. Quando terminei de cantar, eu não conseguia mais ficar em pé de tanto que estava tremendo. Juliano subiu no palco e me abraçou, e a gente ficou ali abraçado, enquanto o pastor orava por nós. Ele orou por restauração completa do nosso casamento, por cura das feridas, por proteção contra o inimigo que ia tentar destruir o que Deus estava reconstruindo. Depois, ele declarou na frente de todo mundo que minha suspensão ministerial estava oficialmente encerrada e que eu podia voltar a servir gradualmente conforme Deus me conduzisse. Quando o culto terminou, várias pessoas vieram falar comigo, algumas pedindo desculpas por terem me julgado tão duramente, outras compartilhando que também tinham pecados escondidos e que meu testemunho tinha tocado nelas. Uma mulher específica, que eu nunca tinha visto antes, veio até mim chorando. Ela se apresentou como Camila, tinha 29 anos e disse que tinha entrado na igreja aquela noite pela primeira vez. Estava fugindo de um relacionamento abusivo e entrou ali só para se esconder do ex-namorado que estava perseguindo ela. Camila disse que quando me ouviu contando sobre esconder pecado, sobre viver dupla vida, sobre quase se matar, ela se viu naquela história. Eu faço a mesma coisa que você fazia, ela disse soluçando. Eu finjo que está tudo bem, mas por dentro eu estou morrendo. E se Deus perdoou você depois de tudo, talvez Ele possa me perdoar também. Ali mesmo, na frente do altar, Camila entregou a vida para Jesus. A gente orou juntas, eu ainda com a voz falhada, e ela com a voz embargada de tanto chorar. Foi o momento mais bonito da minha vida, porque ali eu entendi o porquê de tudo que eu tinha passado. Nos meses seguintes, eu e Juliano continuamos a terapia, mas agora como manutenção e não mais como emergência. A gente tinha virado a página mais difícil do livro e estava escrevendo capítulos novos. Ele voltou a me olhar com amor de verdade, não mais com aquela mistura de dor e raiva. E eu aprendi a ser esposa de novo, não só líder de louvor. Aprendi que meu valor não estava no palco, estava em casa, no dia a dia, na fidelidade das pequenas coisas. Em março de 2023, 3 anos depois de tudo ter começado, eu e Juliano tivemos nossa primeira filha.
A gente deu o nome de Ana Clara para ela. Não demos um nome muito simbólico de propósito, porque a gente não queria que nossa filha carregasse o peso da nossa história, mas sim que tivesse a própria história dela. Quando segurei ela no colo pela primeira vez, eu cantei baixinho no ouvido dela e agradeci a Deus por não ter me deixado pular daquela ponte. Porque se eu tivesse pulado, eu nunca teria conhecido essa menina. Hoje, em 2025, 5 anos depois daquele dia no palco, eu e Juliano lideramos um grupo pequeno na igreja para casais em crise. A gente se reúne toda terça-feira à noite na nossa sala e recebe entre 6 e 10 casais que estão passando por infidelidade, separação iminente ou simplesmente frieza no relacionamento. Eu conto minha história para eles sem esconder nada. E Juliano conta a dele também. A gente mostra as cicatrizes, mas mostra também que dá para sobreviver, que dá para reconstruir. Minha voz nunca mais voltou a ser o que era antes. Perdi uma oitava inteira de alcance vocal, e aqueles agudos poderosos que me deixaram conhecida simplesmente não existem mais. Precisei reaprender tudo com uma fonoaudióloga, técnicas novas, formas diferentes de respirar e projetar o som. Mas sabe de uma coisa? Eu agradeço por isso, porque aquela voz antiga era cheia de performance e vazia de verdade. Essa voz nova é quebrada, é limitada, mas é honesta, e eu prefiro cantar com honestidade limitada do que com perfeição hipócrita. Eu canto uma vez por mês na igreja, sempre num domingo específico que o pastor reserva para mim. E antes de cantar qualquer música, eu sempre compartilho um resumo do meu testemunho. Não por obrigação, mas porque eu nunca quero que ninguém olhe para mim e pense que eu sou perfeita. Eu faço questão de que as pessoas saibam que eu sou uma ex-adúltera restaurada pela graça, não uma santa que nunca caiu. E é incrível como isso abre portas para outras pessoas confessarem suas próprias quedas. Meu Instagram hoje tem 42 mil seguidores. Perdi 47 mil depois do escândalo, mas ganhei esses novos nos últimos anos. A diferença é que os antigos me seguiam pela performance e os novos me seguem pela transparência. Eu posto foto da minha filha bagunçando a casa, do Juliano lavando louça, de mim sem maquiagem de manhã cedo. Posto também sobre saúde mental, sobre terapia de casal, sobre os desafios reais do casamento. E as mensagens que eu recebo agora são completamente diferentes. São de pessoas reais, com problemas reais, pedindo conselhos reais. A Camila, aquela moça que se converteu no dia que minha voz voltou, se tornou uma grande amiga. Ela saiu do relacionamento abusivo, fez terapia, se curou e hoje trabalha num projeto social da igreja que acolhe mulheres em situação de vulnerabilidade. A gente se fala quase todo dia e ela sempre me lembra que se eu não tivesse tido coragem de contar minha história naquela noite, ela não teria tido coragem de mudar a dela. Isso me faz perceber que Deus usa até nossos erros mais vergonhosos para alcançar outras pessoas. A irmã Marta, a intercessora que tentou me alertar antes de tudo acontecer, continua orando por mim até hoje. Ela tem 57 anos agora e toda semana me manda mensagem dizendo que orou pelo meu casamento, pela minha filha, pelo meu ministério. Ela nunca jogou na minha cara que eu não escutei o alerta dela. Nunca disse, eu avisei. Só me abraçou, me amou e continuou orando. Ela é o tipo de cristã que eu quero ser quando eu tiver a idade dela. Alguém que intercede sem julgar, que ama sem condições. A Brenda, minha ex-melhor amiga que vazou o áudio, voltou para a igreja no final de 2023. Ela tinha passado quase 3 anos afastada, lidando com depressão severa e culpa por ter me traído daquele jeito. Quando ela voltou, eu fui até ela, abracei e disse que estava tudo perdoado. A gente nunca mais foi íntima como antes, isso é verdade. A confiança que existia ali morreu e não ressuscitou. Mas a gente tem uma amizade respeitosa agora e eu oro por ela toda semana.
Perdoar não significa necessariamente voltar ao que era, mas significa liberar a pessoa da dívida. E eu liberei ela completamente. O Kevin nunca mais voltou para a Aparecida de Goiânia. Ouvi dizer que ele está morando em São Paulo, casou-se há uns 2 anos, mas não sei mais detalhes e nem quero saber. Eu perdoei ele também, não porque ele pediu desculpas, porque ele nunca pediu, mas porque carregar raiva dele era me envenenar todo dia. Então, um dia eu orei, perdoei ele em voz alta na minha sala e deixei ele nas mãos de Deus. O que ele faz da vida dele agora não é mais problema meu. Eu só oro para que ele não destrua outras famílias como destruiu a minha. As 3 meninas que eu dava aula de canto gratuita continuaram comigo todos esses anos. Hoje, elas têm entre 17 e 20 anos, e 2 delas já cantam no ministério de louvor das igrejas delas. A terceira decidiu seguir carreira secular na música, e eu apoio completamente. Elas me mandaram uma carta coletiva no meu aniversário de 39 anos, agradecendo por nunca ter desistido delas, mesmo quando eu estava sem voz. Porque mesmo muda, eu continuei ensinando teoria musical, escrevendo as lições no quadro, mostrando vídeos. Aquela carta está emoldurada no meu quarto até hoje. Juliano e eu celebramos 18 anos de casamento esse ano. 12 anos antes da queda e 6 anos depois da reconstrução. E eu posso dizer com toda honestidade que nosso casamento hoje é melhor do que era antes de tudo acontecer. Não porque a traição foi boa, mas porque a restauração que veio depois foi profunda. A gente não finge mais, não esconde mais, não faz de conta que está tudo perfeito. A gente briga, se desentende, tem dias difíceis, mas a gente aprendeu a conversar, a se perdoar, a recomeçar todo dia. Isso é muito mais valioso do que aquela fachada perfeita que a gente tinha nas redes sociais. Eu não sei se você que está ouvindo esse testemunho está passando por algo parecido. Talvez você esteja escondendo um pecado e subindo no altar fingindo santidade. Talvez você já tenha caído e esteja achando que não tem volta. Talvez você tenha perdido algo importante e esteja se sentindo inútil sem aquilo. Mas eu quero te dizer uma coisa que eu aprendi nesses 5 anos. Deus não desperdiça nada. Nem sua dor, nem sua queda, nem seu silêncio. Ele usa tudo para te transformar em alguém mais parecido com Jesus. Se você está escondendo o pecado, confessa hoje. Não espera Deus tirar sua voz, seu ministério, sua família para você acordar. Confessa enquanto ainda dá tempo de evitar o desastre. E se você já caiu, se já perdeu tudo, não desiste. Eu quase desisti naquela ponte, mas se eu tivesse pulado, eu não estaria aqui hoje contando essa história. Eu não teria visto minha filha nascer, não teria ajudado tantos casais a se restaurarem, não teria conhecido a Camila e outras pessoas que Deus colocou no meu caminho depois da queda.